Gravação iniciada, presidente. Iniciada. Pode chamar a doutora Mariana. Ok. Item 101, doutora Érica. De adiantando enquanto reunião. 99, retirada de pauta por solicitação da PGFN. 100, retirada de pauta por solicitação da PGFN. 102, retirada de pauta por solicitação da PGFN. 103, retirada de pauta por solicitação da PGFN. Vamos votar só o 104 e agora o 101. Doutora Érica, relatora. Doutora Mariana, consegue nos ouvir? Consigo sim. Vocês me ouvem também? Também, perfeitamente. Obrigada. Maravilha. Então, eu vou apregoar o processo. Item 101, recorrente Rodobens, administrador de consórcios. Interessado, Fazenda. Relatora, doutora Érica. Doutora Érica, com a palavra. Boa tarde. Trata-se de um recurso especial de divergência tempestivo interposto pelo contribuinte ao amparo do artigo 67, em face do acordo 3402-006-728, que possui a seguinte emenda, não vou ler ela toda não. Devidamente intimada, o contribuinte interposto recurso especial, em face do acordo recorrido, suscitando a divergência em relação à incidência das contribuições sobre verbas recebidas a título de ressarcimento de defesas legais e judiciais, recuperação de multa e recuperação de despesas, ressarcimento de despesas de aluguéis e recebimento de aluguéis e luvas. O recurso especial do contribuinte foi admitido conforme escolha 1082 a 1086. A Fazenda foi intimada e apresentou contra-razões, manifestando pelo não provimento do recurso especial do contribuinte, montando o acordo recorrido. É o relatório em síntese, presidente. Doutora Mariana, o senhor tem 15 minutos. Obrigada, presidente. Senhores conselheiros, boa tarde a todos. Como muito bem relatado, discute-se no presente caso a possibilidade da incidência da contribuição ao PIS e da COFINS na sistemática cumulativa sobre os ingressos que, no entendimento da recorrente, são estranhos ao conceito de faturamento definido pelo STF no momento do julgamento que declarou a inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 3º da Lei nº 9718 de 98. Inicialmente, senhores conselheiros, vale ressaltar que não há dúvidas quanto ao conhecimento do presente recurso, na medida em que os acórdãos apresentados como paradigmas analisaram exatamente as mesmas receitas que estão sendo analisadas no presente momento, sob a perspectiva de empresas que ou era a própria recorrente, ou eram empresas do grupo econômico da recorrente, que desenvolvem a mesma atividade, e naquela oportunidade tiveram conclusões em sentido contrário ao que foi decidido pelo acórdão recorrido. No que diz respeito ao mérito, como é disso, no julgamento mencionado que declarou a inconstitucionalidade do referido dispositivo legal, definiu-se como sendo faturamento a totalidade das receitas decorrentes do desenvolvimento das atividades operacionais, principais ou não, da pessoa jurídica. Pois bem, para facilitar a análise no presente caso, é possível segregar os ingressos em dois grandes grupos. O primeiro deles diz respeito ao ressarcimento de despesas. Essas despesas são despesas de aluguéis, despesas decorrentes de determinações legais, judiciais, multas e outras despesas diversas que a recorrente incorreu e que não podem ser consideradas como faturamento na medida em que sequer se caracterizam como sendo receitas. Como é disso, a receita representa o ingresso de algo novo ao patrimônio que incremente o patrimônio da pessoa jurídica. No entanto, a recuperação de despesa, ela não visa acrescentar algo novo ao patrimônio da pessoa jurídica, mas apenas retorná-lo ao status quo, ou seja, recompor. Esses são os ensinamentos, inclusive, do professor Marco Aurélio Greco, que sustenta que a redução ou recuperação de despesa não pode ser considerada receita, porque receita é um fenômeno de caráter positivo, resultante de atividades da pessoa jurídica, ao passo que a redução ou recuperação de despesa é uma vicissitude relacionada a elementos que interferem negativamente no patrimônio. Nesse sentido,
considerando que... Desculpa, vocês estão me ouvindo? Apareceu uma mensagem aqui? Desculpa. Considerando que os ingressos hora em análise são meras recuperações de despesas incorridas pela recorrente, não podem ser considerados como receita, visto que, conforme mencionado, receita representa algo novo ou incremento ao patrimônio, o que não acontece no presente caso. Nesse sentido, ressalta-se novamente, foi o Acórdão Paradigma, que, como dito, analisou exatamente as mesmas receitas, os mesmos ingressos que estão sendo analisados no presente momento, sob a perspectiva de uma empresa que desempenhava exatamente a mesma atividade da recorrente, e que é o Acórdão de número 3201-005-327. No que diz respeito ao segundo grupo de receitas, são receitas relacionadas a aluguéis, ou seja, desenvolvimento de atividade de locação, que não podem ser consideradas faturamento, visto que a atividade de locação não consta do objeto social da recorrente. Em 9 de dezembro de 2020, essa colônia turma julgadora proferiu o Acórdão número 9303-011-045, por meio do qual entendeu que, para fins da incidência dessas contribuições, a contribuição ao PIS e a COFINS, na sistemática cumulativa, os ingressos que podem ser considerados faturamento são aqueles relacionados ao desenvolvimento das atividades típicas das empresas em consonância com o seu objeto social. Ocorre que, como mencionado, a atividade de locação não está prevista no objeto social da recorrente. Isso foi reconhecido pelo próprio acórdão recorrido, que manteve a tributação dessas receitas, porque entendeu que esses ingressos, abre aspas, compõem o faturamento e sofrem a incidência da contribuição, mesmo quando a atividade de locação não consta do objeto social da pessoa jurídica, por serem regulares, fecha aspas. É dizer, portanto, senhores julgadores, que o acórdão recorrido entendeu que essas receitas de aluguéis, elas deveriam ser tributadas, mesmo que a atividade de locação não conste do objeto social da recorrente, porque eram receitas que ingressam mensalmente, em meses subsequentes, com certa frequência, no patrimônio da recorrente. No entanto, o simples fato de a recorrente auferir com certa frequência essas receitas não pode resultar na conclusão de que elas compõem o seu faturamento, uma vez que, conforme mencionado, o faturamento está relacionado exclusivamente às receitas que decorrem do desenvolvimento da atividade operacional disposta no objeto social dos contribuintes. Vale ressaltar nesse sentido que o acórdão que declarou a inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 3º, o RE, que julgou, o RE 527-602 de São Paulo, julgado sobre a sistemática da repercussão geral, afirma que, abre aspas, os aportes financeiros estranhos à atividade desenvolvida pela empresa, fecha aspas, não podem ser considerados faturamento. Diante de todo exposto, senhores conselheiros, é possível concluir que os ingressos ora em análise não podem sofrer a incidência das contribuições, na medida em que, quanto ao primeiro grupo, que diz respeito à recuperação de despesas, não podem sequer ser consideradas receitas na medida em que as recuperações de despesas não apresentam algo novo, não incrementam algo novo ao patrimônio da recorrente. E, quanto ao segundo grupo, que diz respeito às receitas relacionadas a aluguéis, não podem ser consideradas faturamento na medida em que a locação não é uma atividade que consta do objeto social da recorrente. Diante de todo exposto, a recorrente requer que seja conhecido e provido o presente recurso especial para que seja reformado parcialmente o acórdão recorrido, sendo reconhecida a necessidade de exclusão da base de cálculo das contribuições das receitas de recuperação de despesa e relacionadas a aluguéis. Eu fico à disposição para eventuais esclarecimentos de fatos que se façam necessários e agradeço pela atenção de todos. A palavra, a relatora, pode resumir o voto. Sim. A discussão aqui é em caso da constitucionalidade, do parágrafo 1º do artigo 3º. Então, eu vou lá para o finalzinho do voto. No presente caso, o contribuinte argumenta que na base de cálculo das contribuições foram incluídos indevidamente os valores que não integram o conceito de faturamento, especificamente os valores recebidos a título de ressarcimento de despesas legais, judiciais, recuperação de multas e recuperação de despesas, valores recebidos em razão do ressarcimento de despesas de aluguel, recebimento de aluguéis e multas relativas a terminais de carga da receita de aluguel. Eu estou adotando aqui como razão de decidir a alegação de voto da ilustre conselheira Maísa de Sá, que tratou muito bem do assunto. Vou reproduzir aqui. Uma vez que o presente processo refere à lei 9.718, é necessário avaliar se as faculdades discutidas
se enquadram em conceito de faturamento e não de receita. Atendendo-se para as parcelas que estão relacionadas ao ressarcimento de custos e de despesas incorridas com terceiros junto aos consociados, ressarcimento de venda de cotas, exercimento de despesas legais fiscais, cessamento de despesas de aluguel, recuperação de despesas, elas igualmente não se enquadram no conceito de faturamento, não decorreram do exercício do objeto social da pessoa jurídica. Quando elucidado na diligência fiscal realizada, esses valores não se apresentam como verdadeiros reembolsos arcados pela pessoa jurídica, não configurando como receita própria de sua atividade, tanto de valor de titularidade terceiro arcada pela pessoa jurídica para repassar integralmente aos consociados. Não se tratando de receita própria, essas contas contábeis não representam seja faturamento, seja receita de pessoa jurídica, não correspondendo, por conseguinte, à aquisição de direito novo, como evidenciado no acordo 38.02.018 de 2003. Ela citou um acordo aqui. Nesse mesmo raciocínio estão as contas de aluguéis, de bens imóveis e imóveis, que, como consignado pela própria fiscalização de diligência realizada no presente ano autos, igualmente não constam do objeto social da pessoa jurídica, como expressamente indicado pela fiscalização na informação fiscal. A atividade de locação não consta do objeto social da pessoa jurídica. Diante do exposto, o voto dá provimento do recurso voluntário na extensão, ultrapassando os valores repetidos na diligência fiscal, para garantir o direito ao crédito dessas parcelas, todas que foram ditas. Então, eu estou dando provimento ao recurso pessoal do contribuinte. Doutora Andrada. Presidente, doutora Érica, eu li com bastante atenção o acordo recorrido, né, da Lavra do Rodrigo Mineiro, como citando Rodrigo Mineiro, citando o voto do Pedro Bispo e acho que outros lá. Eu concordo parcialmente com o seu voto, somente em relação à receita de aluguéis e receitas diversas. Receita de aluguéis, o argumento do acordo recorrido é que se trata de uma receita regular, mesmo não estando no contrato social. Ocorre que é da natureza da receita de aluguel ser regular. Ninguém aluga um mês e desaluga no outro mês. Então, esse argumento por si só, para mim, não é suficiente para caracterizar como faturamento. Eu entendo que a receita de aluguel, dependendo do contexto, não só a questão da regularidade, mas questão da proporção ou da quantidade de imóveis, mesmo que não esteja no objeto social, pode fazer parte do faturamento, sim. Mas só pela regularidade, eu acho que o argumento é fraco, na minha opinião. E receitas diversas, aqui não estou nem explicando que receitas diversas são essas, mas tudo indica que não são receitas decorrentes do faturamento. Então, eu dou um provimento parcial, retirando só essas duas receitas do conceito de faturamento. Como voto? Você tirou os aluguéis e outras receitas, né? Doutora Tatiana. Bom, considerando a atividade, o objeto do próprio consórcio, né, eu acompanho a relatora, presidente. Doutor Luiz. Presidente, eu acompanho a divergência, entendo que quando se fala em ressarcimento de valores, nada mais é do que cobrança do cliente de valores. E é claro que são os custos da própria atividade que estão sendo ressarcidos. Economicamente é isso. Só lembrando que, confirmando que o doutor Andrada já trouxe no voto dele, que a definição de receita é ingresso bruto, ou seja, aumento de patrimônio líquido bruto em face das operações da entidade. Isso é exatamente o que aconteceu. Eu posso chamar qualquer receita de ressarcimento de alguma coisa, porque eu tenho custos para ter receita. Porém, com relação a aluguéis e outras receitas, eu concordo que não estando no objeto, a gente não pode dizer que isso seria faturamento. Então, qual é a divergência? É como voto. De você. Uma divergência. Doutor Jorge. Uma divergência, presidente. Doutora Vanessa. Acompanho a relatora.
com a divergência, explicação dada pelo conselheiro Andrada. A gente já tinha botado aluguel empresa imobiliária, hotéis, diversão, esse tipo de coisa. Aí não havia dúvida. E aqui, só que a gente não tinha analisado ainda a fundamentação da regularidade, que o doutor Andrada fez aqui. Voto com a divergência. Por maioria de votos, negou-se o provimento ao recurso interposto pelo contribuinte, vencidas as conselheiras. Deu provimento parcial, presidente. É parcial. Provimento parcial para exclusão das receitas de aluguel e outras receitas da base de cálculo das contribuições. Vencidas a doutora Tatiana, Érica e Vanessa, que deram provimento ao recurso, voto vencedor, doutor Andrade. Exatamente. Então, foi, por maioria de votos, deu provimento parcial ao recurso, somente para reinclusão na base de cálculo. Não, é que na verdade, quando você dá, você tem que falar o que você dá, não o que você não está dando. Exclusão. O contribuinte. É do contribuinte, então tem que não falar dos aluguéis. Está dando a exclusão de alguma coisa. A exclusão do ressarcimento de venda de cotas, ressarcimento de despesas legais judiciais, é Não, isso? Receitas de aluguéis e receitas de Aluguel e das chamadas outras receitas. Ah, sim, tá certo. Então, foi dado provimento parcial em relação aos aluguéis e outras receitas na base de cálculo. Vencidas as conselheiras Tatiana, Érica e Vanessa, voto vencedor, doutor Andrada. Perfeito? Obrigado Obrigada, por pessoal. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Esse foi o item 101, 102 já falei. Presidente, será que não é melhor colocar vencidas as meninas que davam provimento integral? Pode. Vencidas Eu as já conselheiras tinha anotado aqui. Érica e Vanessa, que dá um provimento integral. Sim. Que poderia ser parcial em maior extensão ou menor extensão. Tá certo. Então, o item 104 é o último da agora à tarde. Presidente, o item 104 é o mesmo assunto que o doutor Jorge havia pedido vista. Exato. Doutor Jorge, é aquele mesmo daquela cooperativa de energia lá. Eletrificação rural. Aqui, gostaria de ver a posição do doutor Valcir. Eu vou passar, o doutor Valcir, fazer um resumo de relatório e voto, a gente analisa aqui. Até porque Lembrada, Tatiana, Luiz e Valcir já votaram. No entendimento, doutor Jorge e colega, é que as cooperativas de eletrificação rural podem excluir da base de cálculo do PIS, da COFINS, os gastos, aqui no caso em específico, administrativos, financeiros e semelhantes, conforme os artigos 15 da MP 258, artigo 15 e 17 da Lei 10.684. Essas despesas, esses gastos administrativos, financeiros e semelhantes, para mim, na leitura dos autos, estão ligados diretamente à atividade da cooperativa em relação aos seus associados e à eletrificação rural. Não são outras despesas, não, são despesas ligadas diretamente à atividade do contribuinte. Então, nesse sentido, eu conheci o recurso especial da Fazenda Nacional e neguei provimento. O valor da cobrança dessa cooperativa energética para os associados, que o senhor considerou que exclui da base de cálculo? Isso. Porque essas despesas administrativas, financeiras, elas são repassadas para os associados
como eu cito no meu voto, inclusive o Acórdão 9303-009-617 do Dr. Andrada, eu entendo que, independentemente de sua classificação contábil como custos ou despesas, evidentemente que estejam ligados à atividade da empresa, que é a geração, a transmissão, a manutenção e distribuição de energia elétrica da cooperativa, da edificação rural, e que é repassado por seus cooperados. Aproveitando, já que sim, de vista do outro, está provado que ela vende, que os consumidores dela são todos cooperativados? Porque, na verdade, esse conceito que o senhor está aplicando é um ato cooperativado. Aliás, a lógica toda da exclusão é porque se trata de um ato cooperativado, né? Sim. Então, uma preocupação que eu tenho também está provado que ela só vende. No outro, a doutora Vanessa falou que, não sei se foi a doutora Vanessa que falou no relatório, estaria provado que ela só vende, acho que foi na sustentação oral do patrão, ela só venderia. Essa outra dúvida me surgiu depois, até que eu pedi vista. Sim. São atividades com seus cooperados. Eu tenho uma parte que eu citei do voto não. Aqui, assiste razão, portanto, a recorrente, que diz respeito a pessoas. Na hipótese dos autos, a princípio, não se verifica qualquer acusação fiscal de que a cooperativa teria apurado receita de atos não cooperativos, doutor Jorge. Isso está bem claro no recorrido. Portanto, se apurando em liquidação que a receita tributária é exclusivamente advinda desses atos cooperativos típicos, não há sequer base de cálculo impunível. Então, para abreviar, presidente, bem claro isso. Tá, para abreviar, obrigado, doutor você. Desculpa, então, interromper. Okay. Do ponto de vista também, presidente, que eu analiso os dois em conjunto. Eu salvei aqui do doutor Valcir também. Só que aquele tinha um embrólio maior, que na verdade eu defini para que era a questão do recurso do contribuinte em relação à liquidação do acordo recorrido, que não é o caso aqui no doutor Valcir. Exato. Inclusive tem uns votos do doutor Rodrigo, mais antigos, que ele salienta que tem que ser dos cooperados, né? Tem que ser repassado para os cooperados esse custo. E aqui me parece que bastante claro nessa questão, mesmo se tratando de despesa administrativa. Mas é despesa administrativa em razão do fornecimento de energia elétrica. Tá, eu peço vista então, presidente. Eu tenho um voto de cooperativa agrícola também. Doutor Valcir, da doutora Vanessa. Então, doutor Andrada, como votam? Acompanho o relator, presidente. Doutor Tatiana. O relator. Doutor Ia. O relator. Doutor Jorge Vista. Vista ao conselheiro Jorge, após o relator negar provimento ao recurso, acompanhado pelos conselheiros Andrada, Tatiana e Luiz. Perfeito? Então, dessa forma, encerramos essa sessão do dia 10/2/2021, a sessão da parte da tarde, que iniciou às 14 horas. Posso encerrar a gravação, presidente? A gravação.